Então, gravando, então queria ouvir de vocês aí um pouquinho o que é que vocês acham, né? O que é a comunidade e também com o que vocês estão trabalhando para a gente entender se, inclusive, a partir, porque uma das coisas que eu vou pedir para vocês é conjunto de dados, conjunto de informações para a gente fazer algumas análises. Tá? Porque ecologia, pessoal, é isso, sabe? Quem não gosta de matemática, eu entrei na biologia porque eu odeio matemática. Ô, lindão, ô, lindona, olha só, repensa, viu? Ou pelo menos não fique na ecologia, porque a ecologia é basicamente você compreender, traduzir a vida a partir de números, né? Bom, mas aí eu queria ouvir um pouquinho vocês. Pois é, Scarlett, quem não gosta de matemática, corre da ecologia. E aí? Léo, eu peguei esse componente porque é obrigatório para mim, mas eu me interesso bastante por ecologia, por interações ecológicas, comunidades. Eu gosto desse lado da biologia e da matemática, né, aparentemente. Então, acho que vai ser bom dar uma aprofundada sobre esse assunto. Acho importante, mesmo que não seja da minha área, né, de estudo, enfim, a parte que eu mais me interesso na oceanologia. Quem mais? Quem aqui trabalha com ecologia de comunidades? A Bia comentou aqui, nunca trabalhei. É o primeiro CC de ecologia que pego. Tive que cancelar o outro pelo horário. Será que eu consigo levar? Peguei por querer saber mais sobre a área. O pouco que já li, vi e achei interessante. Então, Bia, consegue sim, tá? Independente de você pegar ecossistemas, como eu falei para vocês, se você olha para a ecologia de populações, você vai ver o quê? Processos de imigração, emigração, mortalidade, natalidade, estrutura etária, entendeu? Você vai ver essas coisas. Ou seja, os processos que regulam dispersão, né? Então, os processos que regulam a população. Se você olha para a ecologia de comunidades, você vai ver o quê? Interação entre espécies, diversidade, como esse padrão de diversidade está distribuído no espaço e no tempo, né? Ou seja, como as espécies interagem. Uma forma a gente vai ver lá em uma das nossas aulas que um dos processos que impede a distribuição geográfica de algumas espécies é, por exemplo, predação. Né? Tem espécies que não estão no outro ambiente porque tem um predador lá que impede que aquela espécie esteja. Né? Então, veja que a própria interação entre espécies diz um pouco sobre a presença ou ausência das espécies. Tem espécie, eucalipto, por exemplo, né? Que está aqui na nossa região. Por que o eucalipto é chamado dos desertos verdes? Porque ela tem além de puxar muita água, o eucalipto produz substâncias alopáticas que simplesmente não nasce ninguém perto dele. Né? Então, é uma espécie que ela impede a presença de outras. Esses dias eu estava conversando com os meus amigos da botânica, eu sou síndico aqui do condomínio, e não aguento mais ficar arrancando aqueles matinhos entre as pedras, né? E eu que termino fazendo isso porque eu acho desumano contratar alguém para fazer isso, porque eu acho realmente, né, não tem, para mim não tem dinheiro que pague isso. E também tem muita gente que eu já perguntei se queria fazer, não quer, porque é muito, não sei se vocês já ficaram, né, abaixado, arrancando aquele matinho na meia hora, primeira meia hora vai muito bem, obrigado, na segunda hora você já está entrevado,
né? E aí eu perguntando para os meus amigos botânicos se eles querem, porque eu não estou querendo usar produto químico, já usei umas misturas agroecológicas e uns herbicidas agroecológicos que eu andei pesquisando no YouTube, que leva sabão, água sanitária, mas como o sabão tem fósforo, né, e o fósforo é um nutriente, eu tirei os matos tudo, de repente floresceu, que foi uma beleza. Eu acho que o sabão adubou os matos, né? E aí eu fiquei conversando com os meus amigos da botânica justamente isso. Pô, me mostra aí uma planta que ela tem a sua beleza, né? Então ela tem um aspecto paisagístico interessante, mas que ela elimine alguma toxina, elimine alguma coisa que ela impeça, né? Seja um eucalipto da vida, que ela impeça que outras ervas daninhas nasçam do lado dela. Você imagina, seria um baita do controle de jardim fantástico. E por incrível que pareça, estava conversando com o Gleison, com a Cris, com o Jorge, com a Gabi Narese, todos me disseram, a Val, todos me disseram que não conhecem. Né? Tem, deve ter, mas eles não pararam ainda para refletir. O Gleison disse, pô, Léo, tá aí uma boa proposta, inclusive, de projeto integrador, TCC, né? A gente pensar, imagina, é uma tecnologia de você pegar uma planta, as pessoas que usam Roundup, por exemplo, aí nos condomínios, né? Imagina você parar de usar Roundup e fazer um paisagismo no condomínio que impede que, ou mesmo nas casas, né, que impede que a erva daninha fique nascendo na volta ali. Enfim, mas fechando só o parênteses da curiosidade, para mostrar isso, né? A ecologia da comunidade está nesse domínio, no domínio das interações das espécies e a repercussão disso em termos de padrões de diversidade, distribuição das espécies, tá? Nesse aspecto. Quando você olha para a ecologia de ecossistemas, aí você já vai entender como a comunidade ela interage com o sistema, né? E a moeda, vamos dizer assim, que você pode ter assim, de cerrado, deserto, a Mata Atlântica, a Amazônia, seja a tundra lá em altas latitudes, ou seja, você pode ter qualquer que for o ecossistema, seja ele qual for, né? O que regula, o que você pode medir todo e qualquer ecossistema é a partir de fluxo de energia e fluxo de nutrientes, ciclagem de nutrientes, né? Vamos dizer assim, carbono, né? Você pode medir o carbono, o fluxo do carbono como ciclo de nutrientes, e tem cálculos também energéticos para você saber se um ecossistema ele é mais produtivo do que o outro, por exemplo, né? Então, isso já é ecologia de ecossistemas. Um trabalho que eu publiquei o ano passado, a gente que pegou isótopos estáveis, né, ou seja, o carbono, para saber se o mangue tinha importância ou não para uma determinada comunidade de peixe. Como é que eu sei disso? O mangue vai servir para o peixe como? Se aquele mangue, não só a proteção, obviamente, mas vira comida e vira massa muscular do peixe, né? Então, a gente pegou o músculo do peixe, que é feito de carbono, triturou aquilo ali e foi ver se aquele carbono daquele músculo daquele peixe é o mesmo carbono do manguezal. E eu tenho como saber isso. Por exemplo, se eu pegar o músculo de cada um de vocês, eu posso triturar e saber se vocês estão comendo mais farinha de mandioca ou mais cuscuz, né? Porque, só dando esses dois exemplos, a mandioca e o milho, por exemplo, têm formas de metabolismo de fotossíntese um pouco diferentes, né? Que um usa mais carbono 12 do que o outro. Então, essa relação entre isótopos, carbono 12 e carbono 13, tem a ver com a fotossíntese, né? Tem a ver com a gente usa, a planta usa o carbono. E como, em essência, todo o carbono que a gente tem no nosso corpo é fruto de algum momento, uma fotossíntese, né? Em que a planta transforma o carbono da atmosfera em carbono
comível, né, em carboidrato. Então, se a gente conhece essas relações, eu posso saber, mesmo sendo um carnívoro, que nunca comeu planta na vida, eu vou saber a minha origem do meu carbono, porque eu sei toda a teia trófica, tá? Então, nesse caso, aí sim eu estou trabalhando com nível de ecossistema, porque eu estou trabalhando com fluxo de energia, fluxo de ciclagem de nutrientes, entendeu? Antes de passar para a Giovana aqui, que está levantando a mão, lembrem-se, todos nós hoje estamos bebendo, quando a gente bebe um copo d'água, a gente está bebendo a água que um dia foi xixi de dinossauro, tá? Por quê? Porque a água que existe no planeta Terra é a mesma desde a sua origem. O que acontece com a água no planeta Terra é que muda de forma, cicla os nutrientes. Tá? Então, nós somos uma grande ciclagem. O que hoje é nosso cabelo, o que hoje é nossa língua, por exemplo, já foi, sei lá, cocô de cachorro em algum momento. Né? Por quê? Porque as coisas ciclam. Tá? Então, quando eu trabalho nesse nível, eu estou trabalhando a nível de ecossistemas. Então, cada nível desse tem propriedade diferente. Uma migração, emigração, natalidade e mortalidade, outra interação de espécies, outro fluxo de energia e nutrientes. Tá bom? Diga, Giovana. Professor, desculpa voltar no assunto anterior, é que você falou da planta que seja bonita e que consiga matar as ervas daninhas ao redor, né, inibir o crescimento de ervas daninhas, e eu lembro que durante uma matéria que eu tive no ensino médio de plantas energéticas, a gente falou sobre como o girassol era uma planta que tinha esse mesmo efeito do eucalipto. Aí eu fui até ali pesquisar para ter certeza se eu não estava falando errado, mas sim, eles possuem essa característica, né, que inibe até 40% o crescimento de ervas daninhas. Então, assim, se quiser cultivar o girassol, vai ser um bom jardim para evitar isso. Vou encher o condomínio de girassol. Vou botar canteiro de girassol para tudo quanto é canto. Obrigado, Giovana. Vou pesquisar sobre o girassol. Mas fica a dica. Eu acho que tem aí um bom ambiente de pesquisa, né? De justamente você fazer. O que é isso? É você destinar a paisagem para fins específicos, né? Que as pessoas desejam. Hoje tem paisagem, no outro componente que eu dou de empreendedorismo, teve o pessoal discutindo isso, né? Paisagismo voltado para, por exemplo, alimento, né? Então, você decorar toda uma casa, mas que a decoração da casa seja comestível, né? Achei bastante interessante. Scarlett falou aqui, já trabalhei com zooplâncton, ecologia de populações e comunidades. Trabalhei com cladócera e copépoda. Scarlett, maravilha. Pergunta, ecologia de populações, com certeza, né? À medida que você trabalha ali com as populações. Mas por você trabalhar com cladócera e copépoda, na verdade, sim, trabalhar com zooplâncton, você trabalhou mesmo com comunidades? Será? Então, é porque eu via abundância, riqueza, e eu trabalhava também com, não sei, com um todo, né? Que eu não via só essas espécies, eu via também um todo. Porque ecologia você não pode ver só um fator, e dentro do que eu trabalhava eu considerava outros fatores. Eu acho que pegava comunidades também. Tá mudo, Léo. Tá, Mike, tá Microfone. desligado. Desculpa, eu sempre esqueço. Então, comunidade seria um grupo de espécies de um mesmo clado taxonômico, vamos dizer assim, e a gente pode considerar também uma comunidade. Quem mais trabalha com espécies aí? Diga, Juliana. Então, é uma dúvida também, porque eu faço análise microbiológica de água com aval.
e a gente procura identificar a Escherichia coli, que é uma bactéria. Porém, a gente não identifica uma bactéria, porque é muito pequena, a gente identifica a colônia. Então, essa colônia seria uma comunidade? A colônia de uma espécie de bactéria. Isso. Isso, Ju? O que vocês acham, pessoal? Acho que seria uma população, no caso aí, se tivesse várias populações de várias bactérias, eu acho, né? Talvez seria uma comunidade, é isso? Quem mais? Ô, professor, talvez a questão da comunidade seria, tipo, se eu pegasse os zooplânctons e trabalhasse junto com o fitoplâncton, aí, tipo, e aí tá dentro do mesmo local ali se interagindo, aí sim seria a comunidade, no caso, né? Exatamente, Scarlett. Vamos ver esses conceitos agora. O que a Ju traz, Ju, dessa, é o que a Arilda comentou ali. Como você tem uma colônia e tem, no caso, você falou de uma espécie só, né? Escherichia coli. Então, na verdade, são, vamos dizer assim, clones, né? Clones não, né? Mas indivíduos de uma mesma espécie. Então, as propriedades que você está medindo ali, por mais que você vá medir, por exemplo, abundância, mas nesse teu trabalho, por exemplo, você não mede diversidade, porque você só tem uma espécie só, né? Uhum, isso mesmo. Quando você pensa em comunidade, você já pensa logo em diversidade. Não, a gente vai ver, comunidade não se restringe a isso. E nem toda diversidade é comunidade. Por exemplo, a Scarlett falou ali que ela trabalha com várias espécies do zooplâncton, mas a gente vai ver que isso não é estudar a comunidade, tá? Vamos ver aqui isso para a gente seguir conversando, para vocês verem essa diferença, tá bom? Então, deixa eu projetar aqui para vocês. Então, vejam só, tá aparecendo aí? Sim. Sim. Tá. Então, aqui estão os vários níveis, né, de organização que eu falei para vocês da vida. Eu coloco da vida porque a gente vai ver que tem um nível de organização aqui, inclusive colocando o átomo. E aí você vai me dizer, sim, Léo, mas átomo é vida? Não, um átomo não é vida. Mas se a gente for pensar que tudo que é vivo, ou mesmo que tenha a sua vida questionada, por exemplo, o vírus, né? A teoria celular diz que vírus não é vida, porque para você ser considerado vida, você tem que ter um aparato metabólico, ou seja, você tem que ter organelas que produza, pelo menos, mantenha aquilo ali. O vírus, ele é um parasita, ele depende do arcabouço metabólico de uma célula para dar conta. Eu discordo disso. Eu acho que vírus é vida, sim, independente disso, porque se for assim, imagina um verme que se adaptou para, por exemplo, predando, né, parasitando o organismo, ele já não tem, por exemplo, uma solitária. Uma solitária ela não tem sistema digestivo. Por quê? Porque ela cola na parede do intestino e suga o sangue. Então, para que aquele parasita vai ter sistema digestivo clássico, né, se ele já tem do sangue os nutrientes já digeridos? Ele não precisa do sistema digestivo, porque ele já tem ali os nutrientes já digeridos para ele, tá? Mas se você vai na evolução, vai para trás, a gente vai ver que esse tipo de parasita, ele tinha um sistema digestivo, que tem alguns parasitas, né, que tem o sistema digestivo e ele apenas perdeu. Então, a questão, claro, a gente tem aí várias perguntas, né, mas uma pergunta que emerge é, será que o vírus não era antes uma célula, né, que perdeu as suas características e manteve só material genético, né? Enfim, são teorias que têm vários debates aí bastante interessantes,
Mas se a gente também, isso eu estou falando para vocês, porque se a gente for pensar que nós somos tudo que nós estamos vendo agora na verdade, um monte de átomo se articulando, né? Se eu olho aqui para o meu dedo, na verdade, ele é uma série de átomos juntos, de carbono, nitrogênio, enxofre, fósforo, que permite a minha estrutura física, tá? Se essas ligações químicas aqui se desfazem, quando eu morrer, elas se desfazerão, né? Todos os elementos voltam para a natureza, ok? Então, por isso que a gente considera já o átomo não como vida, evidentemente, mas como um passo adiante. Que esses vários átomos se organizam em moléculas, as moléculas em organelas, organelas em células, né? As células em tecidos, tecidos em órgãos, órgãos em sistemas, os sistemas, vários sistemas juntos geram o organismo, vários organismos juntos, né, vários indivíduos juntos, no caso aí da Ju, forma, né, uma espécie ou uma população, porque a espécie é apenas uma classificação que a gente dá, né, os vários indivíduos juntos formam uma população, várias populações juntas formam uma comunidade biológica. Várias comunidades, né, uma comunidade interagindo com um ecossistema, com o meio ambiente, forma o ecossistema, e os vários ecossistemas compõem a biosfera, tá? Então, daqui do indivíduo, até da própria célula, né, adiante são as várias organizações da vida, desde o nível mais microscópico até o nível mais planetário, tá? E daí a gente tem, portanto, a comunidade como sendo isso, né? Essa aglomeração, vamos dizer assim, de espécies, né? De populações. Mas é só aglomerar que eu caracterizo uma comunidade, né? Por exemplo, os vários viajantes que chegam a Porto Seguro de diversos lugares, a gente pode dizer que compõem a comunidade de Porto Seguro, e a comunidade olhado não da perspectiva biológica, mas da perspectiva social, a gente pode dizer isso? Não, né? Porque a comunidade, os indivíduos, eles chegam e saem, né? Uma espécie, um indivíduo, ele pode migrar, ele pode ser um oportunista numa comunidade, ele pode entrar e sair daquela comunidade, mas não interagir, né, com as espécies daquela comunidade. Então, daqui a pouco a gente vai ver isso em mais detalhes, mas para uma espécie ou uma população ser considerada de uma comunidade, tem que ter interação. Por isso que um dos elementos que a gente estuda em comunidades é justamente a interação entre as espécies. Desculpa, entre as populações. Tá? Precisa interagir. Interagir como? A partir da competição, da predação, do mutualismo, do comensalismo, né? Enfim, da facilitação, dos vários tipos de interação que existem. Tá bom? Então, a gente precisa ter cuidado com essas coisas, porque muita gente faz uma amostra de um lugar, de um ambiente, essas amostras rápidas, né, que o pessoal faz. Por exemplo, a gente quer saber do empreendimento se vai gerar um impacto ou não, aí faz uma amostra e, de repente, naquela amostra, você vê uma determinada espécie lá dentro, né? A pergunta é, se você faz uma amostra só, você não tem a garantia de que aquelas espécies realmente estão ali, né? Porque você pode ter justamente amostrado aquele ambiente em um momento que aquela espécie estava de passagem. E, estando de passagem, você pegou aquele retrato, né? Então, você precisa saber melhor daquela comunidade para ver se aquilo ali realmente faz parte ou não, há uma interação ou não, tá? E veja,
Quando eu tenho, aí, Scarlett, entra o teu exemplo, imagina que eu tenho uma comunidade e que dentro dessa comunidade eu olho para um taxa, né? Quer dizer, para um taxon. Taxa no plural, né? Eu olho para um taxon especial. E, no teu caso, uma organização, um taxon não, né? Uma organização, porque zooplâncton não é taxon, mas uma organização categórica que a gente mostre ali, ou mesmo taxon, né? Um grupo, sei lá, eu vou olhar para os peixes, né? O peixe, embora não seja um grupo monofilético, né? Não sei se vocês sabem, mas peixe não existe. Peixe é algo da nossa construção mental, mas peixe não existe, tá? Por não ser um grupo monofilético. Para peixe existir, aula de ictiologia rapidinho, para peixe existir, nós teríamos que ser considerados peixes também, né? Então, como não é grupo monofilético é mamífero. Mamífero, sim, existe, né? Réptil também não existe. Porque para réptil existir, a gente teria que considerar as aves, que na verdade são os dinossauros atuais, como um réptil, né? Então, enfim, tem só essas brincadeirinhas à parte. Mas, enfim, se eu olho para o peixe, mesmo aí considerando como um taxon, né, não monofilético, eu não tenho mais comunidade, porque eu estou olhando só para um grupo. Eu tenho, nesse caso, uma assembleia. Então, o que é uma assembleia? A assembleia é uma fração da comunidade. Leonardo trabalha com peixe. Leonardo está, portanto, olhando para uma assembleia, ou como aparece nos artigos, assemblage. Vocês muitas vezes vão ver um artigo lá falando em assemblage e não em community, né? Ou vai ver em assembleia e não em comunidade. Por quê? Aí você já sabe, bom, o cara não está trabalhando com tudo. Essa pessoa está trabalhando basicamente com um grupo taxonômico ou um arranjo de espécies que tem um significado, né? Um zooplâncton, por exemplo. O zooplâncton não é um taxon, mas ele é um conjunto de espécies que tem uma propriedade especial, que faz sentido a gente estudar aquilo ali, tá? Porque tem regras que servem para todo mundo, ok? Então, isso é uma assembleia. A comunidade é quando, como a Scarlett falou, quando eu começo a estudar não só o zooplâncton, mas o fitoplâncton também. E eu diria até mais, sabe, Scarlett, não só o fitoplâncton. Eu preciso também, porque imagina, num lago, eu não tenho só. Imaginem, comunidades são as populações que estão num ambiente. Então, se eu tenho um laguinho lá, eu tenho que estudar o zooplâncton, o fitoplâncton, as plantas flutuantes, as plantas submersas, os peixes, os insetos aquáticos, né? O ideal seria que você estudasse tudo, que já está quase na fronteira com o estudo de ecossistemas, tá? Mas se você vê a interação entre esses vários grupos, aí sim você está trabalhando com comunidade. E ainda tem uma outra diferença, que é o seguinte: vocês sabem, né, eu não escondo isso para ninguém, se me botarem a 2 metros de profundidade para mais, Leonardo afoga. Leonardo tem pânico de água, né? Eu sou o cascão, né? Mas eu não consigo, meu pessoal. Já entrei na natação várias vezes, mas dá uma fobia. Me bote um snorkel, né? Me bote cilindro para mergulhar, eu vou de boa. A única vez que eu me joguei na água consciente, sem nenhum equipamento desse, correndo o risco de não dar pé, foi há 2 semanas atrás que eu dei as costas para o meu filho numa piscina e ele foi para o fundo. E quando me gritaram, eu não pensei 2 vezes, eu me joguei depois que o coração veio na boca, porque assim, se tivesse fundo naquela piscina, eu ia, mas ele não iria, né? Mas foi a única vez, assim, consciente que eu me joguei em algum lugar com água, correndo o risco de ser fundo, sem um snorkel ou
ou um cilindro nas costas, né? Então, isso, não só isso, né, mas porque eu gosto de trabalhar também com um aspecto especial dos peixes, que é o recrutamento, eu trabalho geralmente com ambientes rasos, né? Eu vou trabalhar na praia, eu vou trabalhar na zona rasa do estuário, porque me interessa, a minha linha de pesquisa não é com todos os grupos de peixe, é olhar para o peixe filhotinho. Eu quero saber como é que os peixes, uma vez teve a reprodução e está rolando ali tudo certo, os bichos estão nascendo e tudo mais, como é que esses bichos ocupam essas zonas rasas, eles se desenvolvem, né? Não sei se vocês sabem, mas as zonas rasas marinhas são os berçários da vida marinha, principalmente dos peixes, né? Então, para boa parte dos peixes, não todos, obviamente. Então, é importante olhar para as zonas rasas. E para a zona rasa, não faz sentido eu olhar para o peixe com um snorkel, né? Mais, a onda vai me dar tapa na cara o tempo todo, né? Porque não faz sentido. A zona rasa, 2 metros de profundidade no máximo, eu tenho que usar outro amostrador. Só que esse amostrador, ele não pega todas as populações que estão ali na zona rasa, e ele pode até pegar o táxon que eu estou interessado, no caso, os peixes, mas ele não pega todos os peixes. Ele só vai pegar aquele peixe pequenininho, né? Imagina, numa praia que a onda está batendo, derrubando a gente o tempo todo, se a gente bota uma rede muito grande, a rede ela não opera. Eu não consigo arrastar. Tem que ser uma rede que ela seja funcional naquele ambiente. Mas sendo funcional naquele ambiente, eu não vou pegar tudo, porque imagina, um peixe um pouquinho maior, se a rede não é grande, ele sente a rede e vai embora. Então, só vai pegar realmente os miudinhos, que é o que me interessa, que é o que os bebês, né? Eu não vejo mais Procurando Nemo. Inclusive, em função disso, odeio o filme Procurando Nemo, né? Porque isso me mexe na minha cabeça, mas eu, né? E também, para facilitar a minha cabeça, eu boto na minha cabeça de que peixe não é espécie, peixe é recurso, aí eu fico tranquilo. Mas, enfim, brincadeiras à parte, ou seja, eu pego essa etapa dos peixes. Então, veja, eu não estou nem trabalhando com a comunidade inteira e nem trabalhando com o táxon inteiro. Eu estou apenas trabalhando com um fragmento dessa comunidade, desse táxon. Então, portanto, eu estou trabalhando com uma associação, sabe? Eu não estou nem trabalhando com a comunidade e nem estou trabalhando com uma assembleia. Eu estou trabalhando com aquilo que é reflexo do meu amostrador. E só para vocês terem uma ideia, e aí eu quero ouvir um pouquinho de vocês a esse respeito, isso aí é um gráfico do meu orientador de doutorado, mas observe, isso aqui é basicamente quantidade no eixo Y, e no eixo X é tamanho, variação de tamanho. E aqui estão as várias redes, né, os vários tipos de rede que a gente usa para poder amostrar peixe. Então, redinha dessas que a gente usa na beira da praia, né, a chamada rede picaré, sem saco, ou seja, não tem o fundo é plano. Essa aqui já tem saco no fundo, porque o peixinho ele pode entrar nesse funil maior, né, e ficar preso lá dentro. Tem as redes de arrasto, aqui com menor potência, aqui com maior. Tem as redes de dragagem, de draga, rede quadrada, que aí eu uso em riachinho, na área vegetada dos rios, que tem esse cano PVC aqui, abrindo a rede para poder a vegetação não deixar fechar, né? Então, pego os bichinhos quando eu quero estudar o que está na vegetação, na vegetação ciliar. Aqui a rede de espera, aqui a rede de tarrafa, e aqui uma rede especial que tem lá
no Rio Grande do Sul, que é chamado aviãozinho para captura de camarão. Ela fica parada, o pessoal bota uma luz aqui no final e os bichos vão entrando aqui atraídos pela luz. Então vejam que a depender do amostrador que eu uso, o tamanho é completamente diferente. Por exemplo, na rede de espera, eu não pego, se eu quero trabalhar com recrutamento de peixe, eu não pego os bichos pequenos, tá certo? Eu só pego os bichos pequenos com quem? Com essas redes menores, essas redes que estão trabalhando nas zonas rasas. Aqui a do picaré e essa aqui ou mesmo a de dragagem, né? De arrasto de draga. Tá? A de arrasto de camarão pega também os juvenis, os pequenininhos, mas também pega muito bicho grande. A rede espera e a tarrafa praticamente só pega bicho grande. Tá bom? Então, ou seja, e outra coisa, imagine o seguinte, que tem umas espécies de peixe, e não só de peixe, mas para outros organismos também, que o adulto é muito pequenininho. Peixe cachimbo, por exemplo, é um parente do cavalo marinho, mas o bicho é no máximo 10 centímetros, o adulto no máximo 10 centímetros, e é um filete, é um fiozinho mesmo, né? Então, esses peixes, por exemplo, não vai aparecer em rede de espera, não vai aparecer em tarrafa, tá? Então, ou seja, o tamanho não é só o tamanho pelo tamanho. A depender do tamanho, eu posso estar eliminando espécies da minha amostra. Se eu quero estudar a comunidade, e tenho umas espécies também de uns, que a gente chama do grupo dos gobídeos, né? Um peixezinho que está na variação da maré, eles têm uma pélvica modificada que cola no substrato, né? Então ela geralmente fica em muita... Quando a gente vai para a piscininha de maré, o que você encontra nas piscinas, geralmente esses bichos. Você futucar, ver o bicho correndo na areia, certamente é um peixe desse. Aquilo ali já é um adulto. Aquilo ali já é um adulto. Então, se você pega uma rede de espera que tem uma malha muito grande, aquela espécie, eu não estou nem falando do tamanho do indivíduo, mas aquela espécie está fora da amostra. E como é que você vai dizer sobre a sua diversidade se o teu amostrador foi incapaz de pegar aquela espécie? Então, se o amostrador, se você, pesquisadora, é incapaz de pegar todas as espécies daquela comunidade, porque você tem que escolher um amostrador, dificilmente você vai trabalhar com todos os amostradores, como é que você pode dizer que está trabalhando com comunidade? A Scarlett lá falando que está trabalhando com zooplâncton, fitoplâncton, né? Ela usa a rede de arrasto e aquelas redes de filtragem com a malha muito fina. Peixe, né, Scarlett, você não vai pegar, no máximo, a larvinha de peixe que está passando por ali. Mas peixe maior desenvolvido não vai pegar larva. Então, como é que a gente vai dizer que está trabalhando com a comunidade se a gente está deixando de colocar na nossa amostra espécies ou fragmentos dessas, desculpa, populações, né? Fragmentos dessa espécie. Entende? O que é que vocês têm a me dizer, pessoal? E aí? Scarlett que puxou, inclusive, esse debate, né? Você já tinha imaginado essa possibilidade de a comunidade a depender de como vocês aí, a Scarlett está falando, né? Já peguei um camarão pequeno, né? Mas acabou indo para o CC de zoologia. Ah, certo, para as coleções, certamente. Entenderam, pessoal, a diferença em o que é comunidade? Vocês gostariam de comentar? Entenderam o que eu falei ali da divisão entre assembleia e associação? E entenderam que... E eu estou dando o exemplo de peixe porque fica mais fácil para o que eu trabalho. Mas imagine o seguinte, qualquer grupo que você for trabalhar, está aqui o Vinícius, eu não sei se ele ainda está na botânica, mas o Vinícius trabalha acho que chegou em algum momento a trabalhar com planta, né?
você no bosque, você não trabalha com tudo, né? Você vai escolher uma família para trabalhar, e mesmo assim a família que vai estar, muitas vezes, de acordo com o seu amostrador, sei lá, ele não consegue subir, né? Tem lá uma determinada família, não vou me arriscar em família de planta aqui, porque minha botânica já ficou para trás há muito tempo, tá? Já te passo a palavra, Giovana, só para fechar aqui o raciocínio. Imagino que o Vinícius tem ali uma família de plantas para estudar, né? Então, táxon, não está com comunidade, ele está trabalhando a nível de assembleia, mas imagina que essas plantas, ela ocorra desde o substrato, né? Desde do chão até o dorsal. Mas o Vinícius não tem habilidade para fazer escalada, né? Para estudar as plantas no dorsal. Então, como é que ele vai dizer que ele está estudando todo aquele táxon se o amostrador dele é incapaz de chegar às plantas que estão lá no dossel? Aliás, inclusive, existe uma ecologia toda à parte, que é a chamada ecologia de dossel, que estuda o dossel das florestas, né? De tão diferente que é do chão. É outra coisa, outro mundo, outra lógica. Tá bom? Diga, Giovana. É que eu fiz um trabalho de diversidade em microbiologia e a gente falava sobre isso, porque em microbiologia geralmente a gente faz culturas, né? A gente pega o micro-organismo e faz culturas, e todos os micro-organismos conseguem ser cultivados em laboratório. Então a gente tem muita diversidade que a gente acaba perdendo porque a gente não consegue simplesmente saber conhecer micro-organismos que não são cultiváveis em laboratório. Agora existem as técnicas de você usar sondas de... Basicamente, você coletar os DNAs dos micro-organismos que estão ali naquele ambiente, e aí você tem o DNA, mas você nunca tem o micro-organismo em si, porque ele ou precisa de uma temperatura muito extrema, ou os nutrientes muito específicos, então, assim, a gente sempre perde um pouco da diversidade, dependendo do que a gente usa para observar. Exatamente. É isso, é tudo. A gente tem o amostrador, veja, o amostrador não só como o equipamento que você usa, mas a técnica também. Tudo que seleciona aquilo que você está estudando pode ser um limitador, né? E a gente tem que ser objetivo naquilo que a gente está realmente fazendo, né? A gente não está necessariamente que não inviabiliza, sabe, pessoal? Estou dizendo, dando essas classificações aqui para vocês, mas é para não dizer, eu não quero que vocês se sintam, nossa, meu trabalho ficou menor por causa disso. Não, muito pelo contrário. É só para a gente ter consciência do que a gente realmente está trabalhando, até para a gente não fazer confusão. E Vinícius, que bom que você veio para ictiologia, trabalhando com genética de peixe. Show de bola. Que massa. Mas, enfim, entenderam, pessoal, essa divisão entre comunidade, assembleia e associação? E conseguiram também perceber essa questão de que na verdade, assim, não só para estudos de comunidade, né? Toda a ciência é assim. Meu orientador perguntava para mim, no meu doutorado, meu orientador, eu trabalhei com banco de dados de 30 anos, de 1979 a 2009. E aí eu estava falando em mudanças climáticas, em mudanças de longo prazo, quanto o ambiente mudou, impactou nos peixes, não sei o quê. E via realmente as mudanças. Aí ele chegou e disse, Léo, o quanto os teus dados realmente fruto do que está acontecendo no ambiente e não é fruto, por exemplo, do fator Leonardo. O que era o fator Leonardo? Era o pesquisador. Porque imagina, um banco de dados de 30 anos não é mantido por uma pessoa só. São várias pessoas que passam ali, né? E a Scarlett aqui, vou pegar a Scarlett, né, porque é mais na minha área também a parte aquática, mas assim, a gente sabe que, e todos os grupos taxonômicos é assim, a gente sabe da variação
hoje o que é uma espécie, hoje amanhã pode não ser mais. Além disso, alguns critérios que você utiliza para identificar uma espécie depende muito do olho do pesquisador. Um olho não treinado pode, sei lá, uma cerda de uma antena, uma escama a mais que, sei lá, ou um raio de um peixe a mais que diz se é uma espécie ou outra, pode ser passar desapercebido e a pessoa classificar como uma espécie e não como a outra. Então, eu posso, muitas vezes, mexer na minha informação, porque, na verdade, é minha incapacidade de identificar bem as espécies, da importância de ter muito bem identificado todas as espécies, ou, como alguns pesquisadores já falam, que alguns estudos de comunidade a gente não precisa ir tão fundo na identificação ao menor nível taxonômico possível, seja espécie. Tem gente que já faz trabalho a nível de gênero e a nível de família, entendeu? Porque eles mesmos advogam da ideia de que todas essas classificações são arbitrárias, é a gente que classifica, não é necessariamente natureza. Um peixe que vai comer, ele não pergunta, como eu falei para vocês, mais uma vez, você, e aí, prazer, Curvina, você é Micropogonias funieris ou Pogonias chromis? Não vai perguntar, vai, Curvina, minha querida, então venha, tá certo? A classificação, quem dá somos nós. Então, mas isso eu estou comentando com vocês para que vocês percebam que todo dado, toda informação tem o viés do pesquisador. E aí meu orientador me perguntava assim, o fator Leonardo, o que era o fator Leonardo? Era um baiano que estava chegando no Rio Grande do Sul, identificando lá os peixes do Rio Grande do Sul que nunca tinha visto na vida, que era outros grupos, que é grupo subtropical, que não é necessariamente a mesma coisa de tropical. Então, quanto aquilo ali era a identificação correta, ou era efeito do ambiente, ou quanto daquela resposta que eu estava vendo ali era a identificação incorreta das minhas espécies. Tá certo? A Scarlett falou, sim, teve espécie que eu trabalhei que mudou de nome, porque é detalhe. Quando eu fiz a minha graduação, com a professora Ana Maria Juliette, o pessoal da Botânica tem ela como bastante referência, né, que é uma sumidade realmente. Eu nunca me esqueço disso. Eu fiz toda a minha graduação sabendo da existência das monocotiledôneas e dicotiledôneas, né? E aí estava fechando os estudos de fanerógama, aí teve um curso de férias, e a gente fez o curso de férias. A professora Ana Maria Juliette tinha acabado de chegar do Congresso Internacional e ela disse, olha, esqueçam o que eu ensinei para vocês 2 meses atrás. Não existe mais dicotiledônia. Eu digo, professora, pelo amor de Deus, é um grupo todo de plantas, não existe mais dicotiledônia. Ela, não. Agora são as eudicotiledôneas e outro grupo lá que eu já nem me lembro mais, eu nem sei mais como é que tá. Tá? Mas justamente isso, e a própria genética, né, os estudos de genética estão afinando mais essas classificações, tá bom? Tranquilo, pessoal? Alguma observação, algum comentário, algum detalhe que vocês gostariam de apontar aqui? Ô, professor, Diga. eu vejo que a ecologia de comunidade, ela está mais alinhada à teoria de ecossistema, né, do que, tipo, se fosse de população. Tipo, eu vejo que ela conversa muito mais com o ecossistema que somente a ecologia de populações. Exatamente, Scarlett. É um dos objetivos, mas já deixando claro para vocês desde logo, a gente vai ver isso agora no próximo slide, que comunidade, mais uma vez, demanda interação. E uma das interações, assim, mais... Eu acho que é a interação das interações. É interação trófica, é predação. Tá? Nós estamos aqui hoje porque nós, em algum momento, predamos, e não me venha veganos e veganas e vegetarianos e vegetarianas dizendo o contrário,
tá? Mas em algum momento a gente predou, hoje, ontem, e predaremos ao longo da nossa vida, outra espécie, né? Por quê? Porque a gente precisa se alimentar. Ninguém aqui vive de fotossíntese, né? Preda, aí vai ter as escolhas. Uns vão predar, vão ser onívoros, outros vão ser carnívoros, outros vão ser herbívoros, né? E por aí vai. E, bom, se há a interação das interações, né? E a comunidade, ela pede interação, e a interação das interações é a predação, a gente vai ver que um item importante do estudo da ecologia de ecossistemas é fluxo de energia. E fluxo de energia como? De um nível trófico para o outro. Que se dá de que forma? Pela interação das espécies, a partir da predação. Então, daí você já vê quase que, assim, estudar comunidades é praticamente revisitar, por exemplo, a ecologia de ecossistemas. Certo? Sem o detalhamento que a gente faz na ecologia de ecossistemas. E não necessariamente a gente precisa entrar nos aspectos de migração, de natalidade, mortalidade, estrutura etária, que a gente usa para estudar a ecologia de populações. Agora, por exemplo, quando a gente fala em predação, tem vários modelos que quando a gente para estudar a predação, ou mesmo competição, que são modelos da ecologia de populações. Tá? Competição, é impossível a gente falar de competição sem falar de capacidade de suporte do ambiente. E capacidade de suporte, quem diz, é o nível da espécie, né? O quanto a população cresce. Isso é ecologia de populações. Entende? Então, assim, o estudo da comunidade ele é praticamente ecologia de ecossistemas. Mas quando a gente vai olhar para predação e competição, basicamente a gente está olhando para a ecologia de populações. Percebe? Tranquilo? A gente vai vendo isso com mais detalhes, tá bom? Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma observação, algum comentário? Posso passar alguns slides a mais aqui para vocês? Querem dar um break para despertar um pouco? A gente pode ir mais um pouquinho? Pode seguir, professor. Acho que está tranquilo. Então, vamos aqui mais um pouquinho. Então, voltando a compartilhar aqui a tela com vocês. Então, nós entendemos lá, né, que, voltando aqui, que nós estamos trabalhando a nível de comunidade, que a comunidade, a gente não, praticamente, quando a gente vai estudar, não olha para ela como um todo, geralmente é para um grupo, seja um grupo taxonômico ou um grupo artificial que a gente define, que a gente chama disso aí, no caso de assembleia, e que essa assembleia, geralmente, ela é um extrato, né, aquilo que a gente estuda, geralmente, é um extrato da assembleia, porque demanda muito do amostrador que a gente vai utilizar. Então, efetivamente, a gente está trabalhando com associação, não com a assembleia inteira, e aqui é um exemplo de como um amostrador pode interferir, né, nas características da espécie que a gente está vendo. E aí tem os vários conceitos, né? Então, aí o Heathcliff, né, lá na página 5, na página 525, tem o Krebs, né, o Ecology que eu falei para vocês, na página 353, esse outro que é um livro, né, o Botkin e Keller, que é um livro de ciências ambientais, na página 106, todos os livros aí, referenciais teóricos que a gente pode usar no estudo aqui dessa disciplina, que falam sobre o que é qual é o conceito de comunidade. Então, Heathcliff vai falar, por exemplo, que comunidade é o conjunto de populações de diferentes espécies que vivem no mesmo lugar e interagem entre si. Tá? Então, é o conjunto de populações, não é só o fragmento das populações, tem que ser o todo.
Tá? Por isso que eu falei para vocês, quando a gente olha só para uma fração, a gente está olhando para uma assembleia, não é para a comunidade como um todo. E vejam que aparece a palavra interação, ou seja, as espécies não é só um conjunto aleatório de populações que vivem no mesmo lugar. Esse conjunto de espécies, eles vivem naquele mesmo lugar e eles interagem. Porque é essa interação, pessoal, que vai moldar essa espécie, essa comunidade. Tá bom? Não é um conjunto fortuito, um conjunto aleatório, um conjunto ao acaso. Porque se fosse assim, o planeta Terra, eles teria as espécies distribuídas por aí de modo aleatório. O que controlaria era o clima. Né? E a gente vai ver que não é assim. Por exemplo, não existe elefante na Amazônia. E por quê? Alguém sabe me dizer por que não existe elefante na Amazônia? Por que não existe elefante na Amazônia? Por que não existe cavalo, né, ou grupos parecidos com cavalos na Amazônia? Alguém poderia abrir o microfone e me responder essa pergunta? Professor, eu coloquei no chat que seriam as condições ambientais. Que tipo de condições ambientais? Clima, relevo, chuva, nossa, são muitas coisas. Não, o clima basicamente... Predadores também. Predadores... elefante não tem predador, praticamente, é muito grande pra caramba. Acho que também a locomoção também, né? Ficaria bem limitado para o elefante numa mata fechada. Imagina. É isso, né? Claro, eu mudei para o cavalo porque vocês poderiam me dizer, sim, Léo, não existe elefante aqui porque nunca teve nessa região, né? Era preciso ter, em algum momento, ter tido elefante, né? De fato, a espécie, né? Esqueci o nome que meu Deus, fugiu aqui, mas o originário, né? A espécie que deu origem aos elefantes, a linhagem dos elefantes, é uma linhagem ali dessa área mais oriental das Américas, ao oriente das Américas, né? Ali da África, Índia, né? Naquela região ali. Não teve elefante aqui, então vocês poderiam começar, um problema de dispersão, de fato. Mas se existisse elefante, tivesse tido a linhagem aqui na América do Sul, um dos problemas é isso. Imagina o tamanho daquele bicho passando entre as árvores. De opa, opa, opa. Por isso que eu fico olhando assim, como é que pode, um problema, né? Como é que pode no Tarzan ter elefante lá no Tarzan? Eu fico, mas tudo bem que Tarzan está lá no continente africano, mas ele está lá dentro da mata. E ele tem um amiguinho elefante. Como é que pode? Né? Umas incongruências, mas tudo bem. Mas isso é também uma forma de interação. Na medida que eu tenho uma mata mais fechada, impede, as próprias plantas impedem que bichos, né, grandes apareçam. E outra coisa, bichos grandes, eles precisam de eles têm um metabolismo que eles precisam, herbívoro, por exemplo, né? Eles precisam se alimentar muito. Uma floresta, a produtividade geralmente é muito baixa, porque o que vem de produtividade da floresta é armazenado em lenha, é madeira. Né? Diferente de um ambiente mais aberto, como um cerrado, né? Como a região ali fugiu o nome aqui, da africana ali, enfim, que tem aquelas áreas de... Oi? Savana, exato, em que você tem mais gramíneas, que a produtividade ali é muito grande, o bicho vai comendo e vai nascendo mais grama e vai mantendo, tá certo? Mas, veja, os cavalos, eles tiveram origem aqui nessa região, né? Esse grupo dos cavalos, até o pessoal fala que
quando teve quando os europeus chegaram aqui no Brasil, no continente sul-americano, trazendo os cavalos, foi uma reinserção dos cavalos nessa região, porque teve uma linhagem aqui. Mas houve toda não vou entrar no processo evolutivo dessa linhagem, mas eles vão para a América do Norte e ficam confinados lá. A gente vai ver em algum momento do componente isso, né, desse processo, que fecha essa região, fica isolada. Mas, mais uma vez, um cavalo, ele precisa de áreas, né, produtivas para se manter o porte. A gente não tem um grande mamífero. A gente já teve grandes mamíferos aqui com preguiça gigante. Mas esses grandes mamíferos, eles precisam até para se manter como tal, precisa de áreas como savanas, áreas realmente produtivas. Não pode ter uma área que a produtividade vira lenha, vira estrutura da planta. Lenha, né, madeira é incomível, só cupim que gosta disso. Entendeu? Então, veja que até essa é a vida moldando a própria vida. É a vida moldando a própria vida. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem a origem das baleias, principalmente as baleias filtrantes, as grandes baleias, você só tem essa linhagem, na verdade ela já existia, mas o porte sendo o que nós conhecemos hoje, graças ao posicionamento da Antártica no lugar que ela está. A Antártica vai para o Polo Sul e forma a circulação circumpolar antártica. E o que tem de mais nessa circulação oceânica? É uma das áreas mais produtivas do planeta. É muito fitoplâncton, é dali que surge o crio, e é o crio que sustenta, por exemplo, a jubarte. Então, veja, a jubarte ela só existe porque tem circulação circumpolar antártica. Se der um tilt no clima e essa circulação oceânica ela se desfizer e ela corre esse risco, porque basicamente tem a ver com densidade de águas, água fria e salina, etc. Não vou entrar nesse mérito aqui. As baleias, por exemplo, a jubarte, vão à extinção por falta de alimento, inanição. Certo? Então, vejam como as coisas, essas engrenagens, elas vão se moldando para a vida moldar a própria vida. Veja que eu não estou falando aí nem das questões ambientais, que a gente vai ver depois com mais detalhe, que já seria até no nível do ecossistema. Tá? E, mais uma vez, sem interação, eu teria nada mais, nada menos do que um grupo aleatório. Ou seja, eu poderia ter árvores, se a interação não servisse para nada, eu poderia ter árvore, zebra, elefante, enfim, tudo junto. E não é assim que as coisas acontecem. Tá bom? O Wycliffe vem também falando desse outro exemplo aí, conjunto, associação, né? Não daquela associação, aquele conceito de associação que eu trouxe para vocês do amostrador, mas a associação na ideia de conjunto, né? As espécies associadas, os grupos associados, né, de populações que interagem normalmente definida pela natureza de sua interação ou pelo lugar onde vivem. Então, ele já fala que a interação ela é definida inclusive pelo lugar, né? Pela própria interação, pela natureza dessa interação e pelo próprio lugar onde vivem. Né? Ou seja, o meio ambiente já está interagindo para moldar essas interações. A gente sabe que tem, agora mesmo, não sei se vocês ouviram falar da invasão em Fernando de Noronha dos peixes peixe-leão, né? Que é uma espécie da Austrália, que é um peixe que tem uns espinhos assim, muito grandes e venenosos. A galera tinha sido invadido no Caribe, na verdade, é um peixe muito bonito, e ele é utilizado para a aquariofilia,
Só que o pessoal, quando geralmente não quer se desfazer do bicho, ao invés de matar, eles jogam no ambiente, né? Ah, tá aí o peixinho, vou jogar no ambiente. Só que você está introduzindo a nova espécie. E esses bichos têm uma reprodução muito elevada. Uma vez no ambiente, eles se adaptando, é uma desgraça, né? E eles não têm predador, né? Estava ali na região do Caribe, e os ictiólogos no Brasil estavam assim, muito esperançosos da foz do Amazonas ser uma barreira de contenção para esses peixes não chegarem aqui no... Porque imagina, se ele chega aqui na região Nordeste, ele vai encontrar ambientes recifais igual lá na Austrália. Então, assim, é o ambiente deles. Recife, ambiente tropical, tudo que eles querem. Entendeu? Então, ele já se expandiria. Então, o pessoal estava com essa ideia do meio ambiente, ou seja, a pluma do Amazonas, servindo como barreira, né? Só que os bichos passaram por baixo, porque a pluma do Amazonas, por causa de sedimento e água doce, água mais doce, cheia de sedimento, né? Ela geralmente fica mais, mais doce, não necessariamente sedimento. Ela fica mais em cima, a água salgada está por baixo, e além disso tem recifes. O pessoal descobriu recifes, mesmo na pluma do Amazonas, com toda a chuva de sedimento que tem. O bicho passou por baixo e já está em Fernando de Noronha. Tá? Então, muitas vezes, essa interação, o ambiente impede que esses bichos cheguem. Eles têm o potencial de chegar, mas impede que essa interação ocorra. Tá bom? Bom, outro conceito, né, que está lá no Krebs, qualquer conjunto de populações de organismos em uma área prescrita ou habitat. Aqui Krebs já não vem mais com a palavra interação, mas lá adiante ele trata disso, né, porque eu trouxe esse conceito, mas ele não bota a palavra interação. No contexto ele discute a interação, mas ele não aparece no conceito dele a palavra interação, mas ele entende da importância, tá? E o último conceito aqui, comunidade ecológica pode ser definida pelos ecologistas de duas formas. Conjunto de espécies que interagem em um mesmo local e funcionam juntas para tornar possível a manutenção da vida, né? Aqui ele diz que é um conceito teórico. Veja, no mesmo lugar, funcionam juntas. Então, é uma engrenagem. Essas coisas interagem, tá bom? E o conceito 2, comunidade considerada por todas as espécies encontradas na área, sendo ou não conhecidas pelas suas interações, operacional. Veja, esse segundo conceito, o Botkin-Keller, ele não nega a interação, ele não diz que não precisa ter interação. Ele diz que a interação é ou não conhecida. Porque muitas vezes a gente tem isso, né? A gente amostra, vê lá as espécies, mas não sabe exatamente o que é que aquela espécie, qual é o significado daquela espécie ali. Sei lá, eu falei para vocês, eu tenho uma amostra de era em era que aparece um indivíduo daquela espécie. É um migrador. Bom, ele está aparecendo com raridade, mas está aparecendo, então ele deve fazer parte daquilo ali. Mas qual é o papel dele? Qual é a interação dele? O que é que ele faz exatamente? A gente não sabe. Entendeu? É diferente de dizer que não, ele não nega a interação. Ele apenas diz que não, que pode ou não ser conhecido. Tranquilo, pessoal? Alguma observação, algum comentário? Se puder abrir o microfone. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Oi, pessoal. Vamos voltando. Alô, estamos aqui? Maravilha. Sim, Bia, os slides vão ser disponibilizados, tá? No Siga. Geralmente eu disponibilizo o link da aula no YouTube e também os slides, tá?
Eu só peço que vocês usem com bastante parcimônia os elementos, né, dos slides. Por exemplo, o que eu vou falar agora para vocês são slides de um professor, né, que até me autorizou a usar, e até eu faço essa aula em homenagem a ele, né, que infelizmente nos deixou o ano passado, professor Voren, né, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Elasmobrânquios, né, e eu tive o enorme prazer de conhecê-lo, né, essa figuraça aqui. Ele, depois vocês podem até ver a homenagem aqui a ele, é assim uma grande referência, realmente, aos estudos de elasmobrânquios, né, um camarada que veio aqui para o Brasil, ele não é brasileiro, né, tem essa nota de pesar aqui explicando tudo direitinho, e ele é holandês, né, e ele deu aula para a gente lá na FURG. Eu tive o prazer de pegar a última turma dele, né, foi muito emocionante, assim, a última aula dele dizendo assim, olha, vocês estão acabando de ver, que ele estava se aposentando, né, e ele dizendo, acabando de ver a minha dedicação, 30 anos de dedicação da minha vida, foi isso aqui que eu resumi, que eu sintetizei nessa aula, né, nesse componente. Então, foi bastante interessante. Eu vou trazer para vocês a visão dele disso aqui que a gente está discutindo da comunidade. Então, usem com parcimônia, porque as figuras, por exemplo, que eu vou usar na sequência aqui são dele, tá? Bom, mas antes de chegar lá na área do professor Voren, no que eu quero, a historinha que, na verdade, inspirada, não nele, né, porque, na verdade, essa história é um clássico das interações, mas ele conta de uma forma que eu achei fantástico, né, me marcou, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, a interação, né, como eu falei para vocês, é a força, né, é o que promove realmente a estrutura das espécies. Então, como vocês podem ver aqui, esse é um tipo de exemplo de como a interação entre as espécies promove ter, né, vejam que tem setas aqui, intracejados são interações indiretas, as setas sólidas são interações diretas, e o maisinho é a interação positiva, ou seja, a abelhinha, né, o polinizador tem uma interação positiva nessa erva, né, na beira, é uma mata da mata ciliar, mas veja que esse peixe que está lá na água, ele pode prejudicar essa erva, né, ou desculpa, ela pode também ajudar, não é só o polinizador, mas esse peixe também na água, ele pode favorecer essa plantinha. E de que forma? Né? Porque o peixe, por exemplo, preda larvas da libélula, né? E a libélula é o principal predador do polinizador. Então, quando esse peixe ele preda a larva de um predador, né? Ele equilibra, por exemplo, que tem um insetinho que tem um polinizador dessa planta. Então, veja que um processo dentro da água pode ter repercussão terrestre. Então, vocês podem imaginar que se eu retiro, por exemplo, o peixe, da história que... Ah, tá. Pessoal, rapidinho, o Tiago veio aqui para pegar um equipamento, eu vou passar aqui para ele, volto aqui, rapidinho.
Desculpa, pessoal. O professor Thiago veio pegar um negócio aqui em casa. Bom, então, como eu estava falando para vocês, algo que está acontecendo lá no ambiente aquático, né, interferindo no ambiente terrestre. Então, veja, se eu pesco demais esse peixe, o que vai acontecer é eu ter impactos, por exemplo, na mata ciliar. Né? Isso é só um exemplo aqui para a gente compreender. Tá? Então, consequências, né? A depender de como a gente altera essas interações aqui, eu posso ter consequência na diversidade, na distribuição das espécies, ou mesmo a nível de ecossistema, né? No fluxo de energia e matéria, tá bom? Isso aqui depois a gente vai ver com mais calma, tá? Isso aqui é um outro exemplo também de interações tróficas, que à medida que eu faço uma predação, eu mexo, não vou entrar em detalhes aqui, agora a gente vai retomar depois, eu posso bagunçar tudo isso, tá? Mas basicamente, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um clássico, porque na época, década de 70, eu acho, a Brigitte Bardot, né, que era uma ativista e ativista ambientalista, mas ela veio muito do ambiente da moda, né, do show business, e ela passa a ser ativista ambiental quando ela começa a perceber que muito da moda da época, principalmente da granfinagem, era peles de animais, e peles em cima de focas e lontras, né? E chama muita atenção porque as lontras, por exemplo, são predadores de ouriço, né? E o ouriço controla algas, né? Ela consome algas. E na medida em que você tem uma predação muito forte em cima das lontras, né? Você passa a ter um descontrole, né? Se você mata a lontra em função do consumo da pele, aí você já tem um impacto no ouriço e do ouriço na alga. Mas não só na lontra, tinha o impacto também sobre as focas, né? E as focas também têm essa interação, enfim, vários detalhes que depois eu vou tratar com vocês com calma, mas eu não quero me detalhar nele agora, porque eu quero passar realmente para o caso que eu estou querendo dar ênfase na aula de hoje, que é esse caso aqui dos salmões, né? Abrir só um parênteses aqui rapidinho, a gente não come salmão, tá bom? Então, vejo muita gente dizendo, não, eu como salmão. Não, você come truta, né? Salmão são peixes do hemisfério norte. Se você pega um peixe no mercado e está lá vindo do Chile, provavelmente é alguma truta que é do grupo dos salmões, né? Mas que são bichos criados em cativeiro, que é o que a gente come, né? Salmão, daquele salmão típico que a gente vê nos Globo Repórter da vida, que sobe rio e que a cara deforma porque o bicho tem uma natação louca, que não sei o que, aquela coisa toda, é bicho, inclusive, só dessa área aqui, da área do hemisfério norte e do Oceano Pacífico, as costas do Pacífico, tanto das Américas quanto da Ásia, tá certo? Então, esse bicho, a distribuição dele é nessa região, não tem nem no Atlântico. No Atlântico tem salmão também, na costa americana, por exemplo, tem salmão no Atlântico, mas é outro grupo que não é esse grupo, como a gente vai ver aqui, de anádromos,
Anádromo é esse peixe que ele... desculpa, anádromo eu vou explicar daqui a pouco, mas semélparos são aquelas espécies que, uma vez depois de reproduzir, elas morrem. Tá? O salmão do Atlântico, eles não morrem, eles reproduzem uma vez, reproduzem 2 vezes, quantas vezes ele for típico da espécie. O salmão do Pacífico, ele se esgota tanto, subindo o rio acima para poder reproduzir nas cabeceiras do rio, que ele já chega no nível de esgotamento tal que ele morre. Ele só se reproduz uma vez na vida. Tá? Então, esse tipo de salmão é um salmão só do Pacífico, inclusive que está em extinção. Então, não é assim que o pessoal diz, não, eu como salmão. Não, você não come salmão, come truta. Tá bom? Bom, mas enfim, então, de que grupo é esse que eu estou falando e por que eu estou falando isso? Né? Vamos ver se é um clássico da ecologia também, né? Então, os salmões são peixes grandes, né? De características, né? De 10 a 15 quilos. Ele tem uma vida do tipo anádromo. O que é um peixe anádromo? Anádromo ou catádromo, isso tem a ver com ânion e cátion, né? Essas classificações, mas eu não vou entrar na definição química. Mas o anádromo é aquele peixe que ele reproduz na água doce, mas o filhotinho cresce na água salgada. Então, ele só vem para a água doce, ele transita, né? Então, na verdade, o peixe, né, que na verdade são o que a gente chama de peixes diádromos, que pode ser a diadromia são os peixes que migram, eles mudam a fisiologia para sair de um ambiente, por exemplo, salgado para doce, e vice-versa. Imagina um peixe que vive na água salgada e para a água doce. Tem que mudar totalmente a fisiologia dele para regular os sais, regular a quantidade de água nos fluidos, entendeu? Muda a fisiologia totalmente. Então, a diadromia é isso, é você sair de um ambiente e ir para outro, completamente diferente, que implique na mudança fisiológica. E você pode ter os anádromos, que são os peixes, como eu falei para vocês, outros grupos, que saem da água doce para a água salgada. Ele não fica no meio do caminho, não. Ele não para na história, não. Ele sai do ambiente totalmente doce, zero salinidade, para a água salgada. E, no caso, reproduz na água doce e vai se criar na água salgada. E tem os catádromos. Os catádromos é o contrário. Os catádromos, eles reproduzem na água salgada, mas eles se criam na água doce. Um grupo que não é um catádromo típico, mas vamos dizer assim, um semicatádromo, é o camarão, né? A tainha. O camarão e a tainha, eles reproduzem no mar, mas os filhotinhos se criam nos estuários. Por isso eu estou falando semicatádromo, porque ele não vai para água doce, necessariamente. Ele para no estuário, que é uma água salobra. Tá? Uma água doce, meio doce, meio salgada. Tá? Entenderam isso, pessoal, de anadromia? Anadromia diz a respeito dessa migração. Então, veja, o bicho reproduz, sai o filhotinho pequenininho o filhotinho, vai para a água salgada, se cria na água salgada e volta para a cabeceira do rio. Tá? E por que isso é um clássico? Vamos lá. Então, aqui é o ciclo de vida dele. O ciclo de vida de água doce e o ciclo de vida de água salgada. Tá? Então, aqui o bicho se reproduz, tem os filhotinhos aqui, ele sai da água salgada com 16 centímetros. Eu estava com a régua aqui, 16 centímetros, tá? 10... 15, 16 centímetros, mais ou menos isso aqui, ou seja, 1,5 a palma da minha mão. Tá? Só para vocês terem ideia do tamanho que o bicho sai. E eles voltam com 1 metro. Então, um peixe que sai uma coisinha assim e volta uma espora. Tá certo? Pessoal, por que isso é importante? Porque um bicho desse,
que sai filhotinho e volta desse tamanho, ele está, na verdade, veja, para poder um bicho engordar, um bicho crescer, ele precisa pegar nutrientes, né? Você precisa comer para crescer, né? A mamãe da gente sempre fala isso quando a gente é filhotinho, você precisa comer para crescer, né? Então, isso faz o salmão. O salmão, ele come no mar para crescer e voltar para os rios. Mas veja uma coisa interessante. O ciclo natural dos nutrientes, é da água doce para a água salgada. Por exemplo, fósforo. Fósforo é um dos principais insumos da agricultura. Você vai precisar adubar na agricultura, você precisa de adubo. Tem o clássico NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Tá? Uma área pobre em fósforo, você tem uma produção baixíssima. Tá bom? Se você bota muito fósforo na água, você tem eutrofização. Por quê? Porque as plantas, elas... a vida, né? Eu estou conseguindo funcionar aqui, dar aula para vocês, porque tem energia rolando nas minhas células. E quem leva a energia de um canto para o outro são as moléculas de ATP, adenosina trifosfato. Então, para a vida funcionar, a energia funcionar, precisa de fosfato. Adenosina trifosfato, você já deve ter ouvido falar disso nas aulas de biologia molecular, celular, alguma coisa assim. Então, veja, o fósforo, ele é o principal reservatório, se vocês olharem lá na ecologia de ecossistemas, e ver aonde é que está o principal reservatório de fósforo do mundo, vocês vão ver que é na litosfera. A maior reserva de água do mundo é a hidrosfera, são os oceanos. A maior reserva de nitrogênio do mundo é a atmosfera. Né? Tem 70% praticamente do ar que a gente respira é nitrogênio. As bactérias têm que fixar o nitrogênio da atmosfera para que o nitrogênio está disponível para as plantas fazerem lá, né, e construir os aminoácidos. O principal reservatório de fósforo e outros elementos químicos, como também o potássio, mas principalmente o fósforo, é a crosta terrestre, que os rios vão trabalhando, vão lixiviando e vão levando aquilo ali para o mar. E uma vez no mar, aquele reservatório se perde. E o salmão faz o quê, pessoal? O salmão é uma bomba que traz o fosfato perdido no mar de volta para a cabeceira dos rios. Estão percebendo isso? Eles saem com 10, 15 centímetros e voltam com 1 metro. É uma carga de fósforo para a cabeceira. Geralmente essa cabeceira para quem a Scarlett deve saber, e outros que já trabalharam com limnologia, com ambiente de água doce, ambientes de cabeceira de riacho é muito pobre. São ambientes que dependem, inclusive, da folha que cai, do inseto que cai, nem à toa que esses ambientes são ambientes que têm muito bicho insetívoro. A produção dentro da água desse ambiente é muito pobre. Mas aí vem o salmão e dá uma carga de fósforo nesse ambiente. Por quê? Porque eles morrem. Então, são esses bichos aí, que são animais semélparos. Eles reproduzem uma vez só. Lembra desses bichos aí? Você já deve ter visto em algum canal aí de natureza, enfim, canal aberto, canal fechado, em que esses bichos aí, o mais clássico é esse daqui de cima, em que eles chegam até a ter uma fisionomia assim, mais desse acinzentado, mas o estresse dele subir rio acima é tão grande que ele perde a cara, fica
esquelética, né? O corpo avermelhado, enfim, ele muda completamente. É desse gênero aqui, tá? Que não tem no Atlântico, é só no Pacífico, tá? Esses bichos, tem até esse grupo, mas para ser semel, para se reproduzir, morrer uma vez, é só esse grupo. E aí tem essas cenas clássicas, né? Que você já deve ter visto aí, que quem quiser pescar salmão é só meter a mão no rio e levar. Os bichos acumulados ali no meio ambiente, né? Nesses ambientes, olha só, olha a água transparente, a gente consegue ver o fundo. Isso é clássico de ambiente oligotrófico, com pouco trófico, trofos, alimento, né? Com pouco alimento disponível no ambiente, tá? Mas se eles vão se reproduzir, pessoal, e tem pouco alimento, os filhotinhos que vão nascer nessa água pobre, vai tirar o alimento de onde? Então vamos lá, vamos ver. Então veja aí nesses seixos, né, nessas pedras, que as larvas, né, vão se desenvolvendo. E aí você vê essas cenas, né, tem os clássicos lá que o urso chega a ficar parado lá com a boca aberta, o salmão pulando e ele tentando caçar no ar o salmão, tá? Olha a quantidade de peixe morto na beira do rio. Isso teve alguma coisa? Foi poluição? Foi o quê? Não. É o ciclo de vida desse animal. Ele chega tão exausto nesses ambientes rasos, né, que ele vai subindo o rio acima, que eles se esgotam e morrem. Tá? E aí, é essa carga de nutriente novo, essa carga de fósforo, os ursos, por exemplo, comem essas aves marinhas aqui, comem esses bichos e vai para o ambiente terrestre, faz o seu cocôzinho lá no ambiente terrestre. Imagina, é você pegar uma carga de fósforo que não tem nesse ambiente e está agora disponível na água doce e adubar o ambiente terrestre. Tá? E isso aí muitas vezes cai uma chuva, lava lá o ambiente terrestre, traz de novo para a água e faz com que, a partir daí, venha o fitoplâncton, que a Scarlett estuda, vem o zooplâncton, que a Scarlett também estuda, daí do fito e do zooplâncton já vem os insetos, e os insetos já servem de alimento, olha só aqui, ó, no ciclo de vida, olha a dieta, né? Então, à medida que as larvinhas vão crescendo, é esse tipo de dieta que esses bichos se alimentam. Geralmente, ninfas, larvas de inseto e algumas outras bichos, né, moluscos ou bichos de água doce, que são alimentados, são ambientes oligotróficos, mas que são alimentados por essa nova carga de fósforo que aparece no ambiente. Na época que o professor Voren dava aula para a gente, ele falou uma coisa que me marcou muito, né? Que ele disse assim, os reprodutores entregam os seus corpos aos ecossistemas da área de desova. Ele brincava até assim, dizia, da mesma forma como a mamãe humana pega o seu filhinho e dá do seu próprio corpo, né, dá o leite materno do seu próprio corpo para alimentar o filhote. Os reprodutores, tanto os machos quanto as fêmeas, de salmão, dá o seu próprio corpo também, literalmente e integralmente, para o ecossistema, porque é a partir dessa nutrição desse ecossistema, com esses corpos em decomposição, que você vai gerar toda uma cadeia de insetos, de ninfas, de moluscos, que vai servir de alimento para os filhotes do salmão. Então, olha como funciona essa engrenagem, pessoal. Olha que eu acho esse exemplo assim, realmente muito louco. E aqui só para vocês verem o impacto disso. E esse gráfico aqui é um gráfico lá da região do Canadá, o B, que é esse destaque verde aqui, é a quantidade de fósforo
presente de fósforo em miligramas por metro cúbico, nessa forma aqui, eu acho que é de ortofosfato, alguma coisa assim, eu nunca me lembro direito a formação química aqui, mas é uma composição de fosfato no ambiente, e o Azinho é a quantidade, ou seja, a entrada de salmão nesse lago. Tá? Então, aqui é a quantidade de salmão e aqui é a quantidade de fosfato que eu tenho nesse ambiente. Notem que, à medida que cai a abundância, principalmente pela pesca predatória, cai as capturas, né, a abundância de salmão, também cai a quantidade de fósforo disponível no ambiente. Tá? Bom, com isso, se a gente entende que o fósforo é um dos principais elementos que é perdido para o mar, e é um dos principais elementos que está em praticamente todas a vida, né? É o carionte, porque a principal molécula de transmissão de energia é o ATP, né? A adenosina trifosfato, ou variações disso. Se você entende isso, então imagina, se cai o fosfato, cai toda a produtividade do ambiente. Né? E aí vira um efeito quase que as engrenagens começam, a máquina toda a falhar, né? Porque como falta fósforo, vai faltar alimento é um feedback negativo, né? Positivo porque um se alimenta do outro, mas que resulta no efeito negativo, na medida em que, ao ter menos salmão, vai ter menos alimento para os alevinos do salmão, menos alevino do salmão, vai ter menos salmão adulto para entrar no sistema. Tá certo? Então, você colapsa praticamente todo o ecossistema numa situação dessa. Essa engrenagem, como o professor Vôlei falava, imagina uma engrenagem com rodas endentadas, tipo um relógio, né? Que você tem aquelas várias peças, os dentinhos, uma engrenada na outra. Se você tira uma dessas peças ou diminui uma dessas peças, as rodas vão começar a rodar em falso. As rodas dentadas, né, vão começar a rodar em falso. Imagina um negócio, uma engrenagem assim, que uma vai mudando a outra, de repente fica afastado, pode até fazer rodar, mas com dificuldade. Tá? E o negócio é tão surreal que atualmente a pesca, né, do salmão no Canadá, ela só é sem licença, né, específica para esse salmão, é considerado crime federal. Crime federal, né? Nem tem as variações lá, mas, enfim, com uma série de punições. Tá? E a quantidade, por exemplo, o aporte de nutrientes, né, em matéria orgânica nessa região da costa do Pacífico foi reduzida a 10% dos níveis históricos. Né? Uma coisa bastante louca. Então, eu queria parar por aqui, trazendo esse exemplo para vocês, e queria agora saber das impressões de vocês, se vocês conheciam esse exemplo, né, que eu estou apresentando aqui, né, e como vocês veem agora. Imagine essa engrenagem, né, de que para eu ter salmão, eu preciso de invertebrados e para alimentar, né, os filhotinhos, e para ter esses invertebrados, esse caso aí, dado o ambiente oligotrófico, existe uma conexão, inclusive, que demanda a morte dos reprodutores para enriquecer o ambiente e produzir um aporte, né, de fósforo suficiente para sustentar os filhotes. Vocês já viram esse comentário? Conseguem compreender esse maquinário, a necessidade da interação, que a comunidade não é só um ajuntamento de espécies, que não é algo aleatório, algo fortuito, mas sim realmente uma conexão, uma interação entre várias espécies?
que é que vocês me dizem? Alguma observação? Eu conhecia essa história dos salmões, Não né? estou te ouvindo, Mas eu nunca tinha Giovana. parado. Ah, peraí, ainda. Eu que tirei meu áudio, desculpe, peraí ainda. Só um minutinho. Ah, tá. Eu tô com a música lá ligada, desculpe. Diga, Giovana. Eu ia dizer que eu conhecia a história dos salmões, mas é que eu nunca tinha parado para pensar na parte do ecossistema, que envolvia, tipo, todo o ecossistema, né? O salmão é um exemplo clássico, né, dessa... já chama atenção por ser isso, né, ser um ciclo reprodutivo, um ciclo de vida extremado, né, que leva a esse tipo de sacrifício. Muitas vezes as pessoas não entendem, né, dizem, pá, porque os bichos morrem, né, tadinho deles. Não, a dependência da espécie precisa dessa morte. A Juliana falou, o professor Carlos falou do salmão na aula de ecologia de populações. É um clássico, é um clássico. Tá? Tem alguns colegas que estão estudando muito disso aqui na região, né? Tem um colega no Rio Grande do Sul, ele faz esse estudo com as tainhas, que as tainhas, elas não são, não é esse ciclo, evidentemente, elas são semicatádromas, como eu falei para vocês, elas, não é o salmão é anádromo, ele se reproduz na água doce e vai para a água salgada, crescer na água salgada. A tainha é o contrário, ele nasce no mar e cresce na água doce, né, no ambiente estuarino. Mas, de qualquer forma, imagina, são filhotinhos que crescem e vêm e também se alimentam do ambiente marinho, né? Claro, eles não chegam no tamanho grande, eles vêm pequenininho, que, de certa forma, traz esses nutrientes de volta, né? Aquilo que saiu na barriga lá da tainha, na barriga mamãe da tainha, como ovinhos, agora passa a ser uns bichinhos assim de uns 5 a 8 centímetros, que são nutrientes, e vêm em grandes quantidades, são massas de cardume desses bichos, que lá no Rio Grande do Sul entram nos estuários e sustenta toda uma cadeia, né? Mais observações, pessoal? Quem mais? É um exemplo que vale a pena a gente prestar atenção, nos chama a atenção, por exemplo, da necessidade dessa integração e, inclusive, do quão frágil são essas interações, na medida em que a intervenção humana, à medida que desequilibra isso aí, pode degringolar tudo. O que é que vocês acham? Vocês estão aí? Tá, eu fico sempre, quando vem um silêncio assim, eu fico sempre pensando que eu caí, que a internet não está funcionando, aí eu fico na dúvida. Maravilha. Esse exemplo eu trago para vocês para essa reflexão, né, de como se estrutura uma comunidade e veja, voltando àquela nossa aula lá, no nosso início da aula, o que a própria Scarlett falou, esse é um exemplo clássico também de como o estudo da comunidade, eu estou olhando para o salmão, eu estou olhando para os insetinhos que vai servir para alimentar os filhotinhos, eu estou olhando para o urso ou para as aves marinhas, né, que se alimentam do salmão e vai para o ambiente terrestre, mas eu também estou olhando em ciclagem de nutrientes. Então, é um exemplo de como eu estou estudando a ecologia de comunidades,
mas muito próximo da ecologia de ecossistemas, tá? Porque eu estou olhando para o funcionamento do sistema como um todo. Tá bom? Mais alguma observação, pessoal? Vocês estão aí calados e calados, eu não sei se estão todos aqui ou só as carinhas. Bom, então é isso. Não vou. Exato, Maria Eduarda. Sem esquecer de incluir os seres humanos nessa observação do sistema. Evidentemente, sempre tem que tratar, né, os ecossistemas como o ser humano fazendo parte. Esse dia eu estava lendo um texto falando até os mais longínquos ambientes marinhos, mais profundos, você já tem a presença humana lá, mais de 2.000, 3.000 metros de profundidade, com lixo marinho. Né? O lixo já chegou lá nesses ambientes extremamente profundos. Então, exatamente. Não só microplástico, macroplástico também. Mas é isso. Essa aula foi para isso, foi para dar um panorama desse componente, para onde a gente vai, tá? E fazer os acordos, né, do plano, né? Ver como é que vai ser avaliado o programa, o curso. Na próxima aula, a gente começa a introduzir o tema da diversidade de espécies, tá? E a gente começa a aula às 2h30, como eu falei para vocês. Beleza? Bom, então, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de vocês e até sexta-feira. Falou, pessoal. Grande abraço.